esse é o pão Tangzong mais incrível dessa internet. Nesse vídeo eu vou fazer com vocês a receita original que deu origem ao nosso famoso vídeo de melhorador de pão natural. Essa receita é um pão de leite japonês que eles têm um sotaque específico, mas eu leio como soft japonês Hokkaido, é assim que eu leio. Se não for assim, japonês me perdoe. Mas esse é um pão de leite incrível que ele fica desfiando. Ele é maravilhoso, é muito levinho, muito levinho, muito levinho. É um dos melhores pães assim da minha vida. E foi desse pão que eu peguei a ideia do Tangzong e eu comecei a testar em outras receitas e eu... melhorador de pão natural. Então, se você já gostou dessa ideia, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que no Instagram eu sou dog.cakes. E bora fazer esse pão maravilhoso de leite, Hokkaido, Tangzong, tutupão. Bora lá? Primeira coisa que você tem que fazer é você fazer o Tangzong, que é esse melhorador de pão natural e que a gente mistura água aqui com farinha e leva pro fogo. Eu já fiz um vídeo, eu vou deixar aqui nos cards e vou deixar aqui na descrição, tá certo? A medida, mas é só você misturar água com farinha, levar pro fogo, começou a ferver, desligou, tá ótimo, tá certo? E aí você reserva na geladeira, que eu levei pro congelador e o meu tava quase congelado, mas não tem problema, tá bom? Em um bowl grande eu vou começar colocando 200 ml de leite, tá? Eu tô usando aqui leite integral, leite cru, que vocês sabem que eu gosto de usar, juntamente com o ovo inteiro. Você pode dar aquela batidinha no ovo, mas eu coloquei o ovinho inteiro aqui, tá bom? Junto a esse ovo você vai acrescentar 30 gramas de açúcar. Gente, essa receita aqui, ela é uma receita mais de balança, uma receita mais de gramas. Mas... eu sei que muita gente não tem, eu não tinha até um tempo atrás, então eu medi tudo em xícaras e colheres e deixei aqui na descrição do vídeo, tá? Mas se você tem balança, pega a balança porque é 1000 vezes melhor, tá bom? Juntamente a esse açúcar você vai acrescentar o seu fermento biológico seco, que aqui eu tô usando uma colher de sopa ou 10 gramas, tá certo? E também vou acrescentar 10 gramas de leite ninho, leite em pó, o que você tiver, o que você achar melhor, tá bom? Que também é uma colher de sopa bem cheia. E aí você vai misturar esses ingredientes aí com o fouet muito bem, tchá. E aí quando tiver bem misturado, você vai começar a colocar a sua farinha de trigo. A farinha de trigo que a gente vai usar aqui são 560 gramas de farinha de trigo. E sempre é preferível aquela farinha com mais proteína do glúten. Ou aquela farinha que você vai lá no padeiro e diz, padeiro, me vende 1 quilo dessa tua farinha aí. Aquela farinha de pão, tá certo? Ou você pode comprar nesses mercados grandes essas farinhas de pizza, que são basicamente a mesma coisa, elas têm mais proteína, tá certo? Aqui no meu caso eu tô usando 560 gramas de farinha de trigo comum, convencional de bolos, tá certo? E acrescento um pouco dessa farinha de trigo, eu vou mexendo pra já começar a estimular o glúten daí, tá bom? Quando eu vi que essa mistura começou a ficar uma massa de bolo mais pesada, eu vou acrescentar o meu sal e junto ao sal acrescento também o Tangzong, que é o que estava na geladeira um pouco congelado, tá? Tanto que ele tá meio repartido aí, porque ele estava um pouco congelado, tá bom? E aí eu misturo novamente para incorporar o sal e o Tangzong, e aí eu vou acrescentando o restante da minha farinha de trigo, tá? Eu viro a farinha de trigo toda de uma vez aí, e aí agora é hora de sovar. Para sovar, você vai pegar toda essa mistura que está no seu bowl e vai colocar em cima da sua bancada. E para você que não tem costume de fazer pão, vou logo avisando que essa aqui é uma massa que é bem grudenta e ela é um pouco mais complicada porque ela não vai desgrudar da sua mão, tá? É dessa massa mesmo ela ser um pouco mais grudenta, porque a gente quer que depois ela fique esses alvéolos, é importante que ela cresça com mais rapidez e também com mais agilidade. Quando a massa é mais mole, você consegue isso na sua massa, tá bom? Então assim, você vai colocar e você vai começar a sovar. E logo de início, sua massa ela vai começar a grudar. A dica que eu dou é que de vez em quando tá muito grudento na sua mão, vai lá, lava sua mão e continua puxando. Se você tiver uma espátula de inox ou uma faca, você pode ir puxando assim, arrastando toda a massa para ela não ficar grudada na sua bancada, tá bom? É importante você tentar não acrescentar farinha, a não ser que seja em casos muito específicos. Se sua massa estiver muito mole, assim, muito mole, você pode acrescentar um pouquinho de farinha de trigo para ir sovando, mas não é ideal que você acrescente farinha de trigo aqui, porque a gente vai usar também farinha de trigo para depois, para moldar os nossos pães, tá certo? E a farinha de trigo aqui, ela vai pesar o nosso pão e vai fazer com que ele não cresça tão bem, tá bom? Então cuidado se caso você for acrescentar alguma farinha de trigo aqui para não grudar, tá bom?
Mas é o seguinte, você vai sovar essa massa meio grudenta aí por mais ou menos uns de 5 a 10 minutos, tá bom? Ela vai demorar um pouco mais, mas ela é mais tranquila. O bom dessa massa que gruda mais é que você não pega tanto peso como a massa que desgruda da mão. Porque a massa que desgruda da... Que isso, pipoca? Porque a massa que desgruda da mão, ela é muito mais pesada, então você acaba colocando muito mais força. Essa, como é grudentinha, ela não desgruda na mão, então ela é uma massa que ela é mais leve, você vai sovando com mais tranquilidade. É claro que a agonia de estar com a massa grudenta que eu tenho, eu fico desesperado. Depois da sua sovagem, aí sim, você vai colocar um pouco de farinha de trigo para desgrudar essa massa daí, tá? No caso aqui eu tô usando meu raspador, eu raspo, coloco um pouquinho de farinha de trigo por cima e pro lado para eu poder moldar uma bola, tá certo? E aí, com um pouquinho de farinha de trigo nas mãos também, eu vou moldando uma bolinha para que depois ele se expanda melhor quando ele for crescer, tá bom? E aí eu pego essa massa junto, faço essa bola e eu coloco dentro de uma vasilha que vai crescer, tá certo? E essa massa, ela vai ser um pouco mais demorada, porque ela tem vários processos de fermentação, e esse é o primeiro, tá bom? Essa massa é uma massa um pouquinho mais demorada, porque ela tem diversos processos de fermentação, tá? Esse é o primeiro, acho que são 3, deixa eu lembrar, são 3 processos de fermentação, e esse é o primeiro. Nesse primeiro, você vai deixar a sua massa por pelo menos 40 minutos. E aí ela tem que ter crescido de tamanho, tem que ter triplicado de tamanho, ter ficado bem levinha e bem bonitona assim, tá certo? E aí quando ela ficou nesse ponto aí, que tá grandona, maravilhosa, você vai tirar o ar dessa massa e aí você vai dividir ela em 6 partes mais ou menos iguais, tá certo? Essa massa ela vai pesar mais ou menos 1 quilo, 1 quilo e pouco, então você vai conseguir fazer 6 pães de 160, 170 gramas por aí. Tá certo? Mas assim, você não precisa ter balança para fazer isso. Você só precisa medir mais ou menos iguais. Mas o que acontece? Cortou a sua massa em 6 pedaços iguais. Você vai bolear novamente cada pedacinho dele e vai descansar por mais 15 minutos, tá bom? E aí você vai ver se sua massa ela tá bem fermentada. Você vai ver que tem umas bolhas de ar que de vez em quando aparece aí. É uma coisa linda, maravilhosa, tá certo? E aí você consegue perceber que sua massa ela tá bem fermentada, foi bem sovada e tem os efeitos maravilhosos do Tangzong aí, tá bom? Então assim, formou as 6 bolinhas, coloca ali no cantinho, eu coloquei um plástico filme por cima das minhas 6 bolinhas, tá certo? E aí eu deixo por 15 minutos, é o tempo que, sei lá, você lava a louça, você dá uma limpada em cima da mesa, é rapidinho, 15 minutos, rapidinho passa, tá bom? Então nada de chorar por esse segundo tempo de fermentação. Depois dos 15 minutos você vai fazer o último processo de dobragem e aí sim é o último processo de fermentação, daí vai direto pro forno. E aí você vai pegar a sua massa que já cresceu e você vai abrir ela na vertical, tá bom? Você coloca o rolo no meio, puxa pra frente, puxa pra trás, pra ficar uma massa meio retangular, tá bom? E aí depois que você abriu a sua massa aí, não precisa abrir muito bem, não tem uma ordem correta de abrir isso aqui. É só pra você abrir mesmo, ficar bem aberta, tá bom? E aí você vai pegar cada ponta dessa massa e vai colocar no meio. Dá a primeira ponta, leva pro meio e pega a segunda ponta, leva pro meio. E aí depois de dobrar no meio, você vai virar de novo essa massa verticalmente e aí você vai dobrar no meio e aí na segunda volta você vai meio que formar um rolinho, tá certo? Presta atenção no vídeo pra você ter noção como faz, tá? Depois que você dobrou, você vai colocar na sua forma e aqui você pode fazer na forma redonda. Eu já fiz ele em formato redondo, gente, ele ficou maravilhoso, em uma forma de 25, você pode colocar essa massa toda em uma forma de 25 e aí você deixa crescer, vão ficar aqueles pães mais lindos, todos juntinhos, maravilhosos, tá certo? Mas aqui eu tô fazendo em uma forma de bolo inglês ou de pão, se você preferir chamar ela dessa forma de pão, pão. Mas aqui não dá pra colocar as 6 bolinhas, os 6 rolinhos agora, né? Só vai dar pra colocar 5, tá bom? O sexto eu separo porque eu gosto de fazer um hambúrguerzinho dele, tipo um hambúrguer McDonald's. Essa massa fica pitel. E aí eu asso numa forminha de 10 centímetros de diâmetro. Eu coloco a bolinha no meio e aí ele assa como se fosse um hambúrguer do McDonald's e fica incrível. Vocês querem depois receita de pão de hambúrguer? Tem umas incríveis. Se vocês quiserem, comentem o que eu faço, tá bom? Eu vejo muita gente pedindo receita de donuts. Acho que eu vou fazer donuts. O que vocês acham? Responda aqui nos comentários pra mim, tá bom?
E agora você organizou os seus rolinhos na sua forma. E aí você vai organizar do jeito que você achar melhor. E aí você vai levar para crescer. E essa é a última fermentação, tá? É uma fermentação mais rápida, porque o seu pão já tá todo fermentado. Então vai demorar em média de 20 a 30 minutinhos para essa fermentação ficar realmente um pão bem grandão, tá? Quando ele estiver bem grandão, bem bonito aí, você pode passar um pouco de ovo misturado com leite, tá? Eu gosto de misturar um ovo inteiro, eu bato, coloco um pouquinho de leite, misturo e eu passo com um pincel em cima do pão. Tá bom? Eu não coloco o ovo puro, como muita gente faz, porque o ovo puro ele dora muito rápido. E aí não dá tempo do pão crescer o suficiente no forno e assar completamente, senão ele vai ficar muito dourado, tá? Então o leite ele meio que retarda esse processo do ovo de dourar muito rápido, tá bom? E aí você leva para o seu forno, que deve estar pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 30, 40 minutos, tá bom? Ou até a sua casa inteira ficar cheirando a pão. Esse é o pão Tangzong mais incrível dessa internet. Eu queria muito que vocês estivessem aqui para assistir o cheiro e olhar essa maciez que é... Gente, olha que maciez incrível. Não, eu vou tentar puxar um aqui para ver se vocês conseguem ver que ele desfia. Deixa eu ver aqui, ó. Gente, olha que isso é mágico. Não. Ó, olha. Olha a cor desse pão. É um dos pães da internet com a melhor textura que eu já vi. Mais cheiroso, mais maravilhoso, mais incrível. Pitelzudo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Pra ter pães mais incríveis como esse aí na sua casa. Um beijo e a semana que vem com um vídeo novo. Tchau! Hum, 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 hum.